quero então convidar você hoje a permanecer até o fim, certo? Nós vamos abordar esse assunto que é importante, a rejeição da palavra de Deus, sendo esse um dos grandes aspectos que traz sofrimento para a vida do ser humano. É um aspecto que trouxe sofrimento para o povo de Deus ao longo da história, né? Como, por exemplo, ao povo de Israel, e aí a gente pode verificar isso no Antigo Testamento, melhor dito, e já nos tempos depois de Cristo, também com a diáspora e a própria perseguição à igreja, o momento que nós vivemos com o levantamento de falsos profetas, de falsos cristos, né? E eu vou entrar nisso aí hoje junto com vocês. Então eu preciso que vocês me ajudem, além de compartilhar, que vocês permaneçam até o fim para vocês poderem entender o que Deus está falando através do que nós vamos transmitir aqui hoje, certo? Nós temos uma abordagem desafiadora, né? E uma das coisas que, em termos de ministério, em termos de palavra, em termos de compreensão das Escrituras, tendo aquilo que Deus sempre me deu, eu nunca tive medo de expressar a verdade bíblica. Porque a verdade bíblica, ela se sustenta por si só, ela é inatacável, ela é inatingível. Quem ouve pode não gostar, quem ouve pode não se familiarizar, ou até a questão da forma, da expressão da verdade bíblica, né? E nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela é a única que permanece para sempre. Tem coisas que mudam, e tudo aquilo que muda diz respeito ao homem. Deus não muda, ele não muda. A Bíblia ensina e ela proclama que o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nele não há alteração, nele não há mudança. A Bíblia também ensina que nele não há sombra de variação. Ele sempre permanece a mesma coisa. Deus é perfeito e na sua perfeição, na sua apresentação enquanto Deus que ele tem uma forma de se expressar e de interagir com o ser humano que é ele que escolhe. De acordo com o tempo determinado, ele faz. Durante todas as páginas da Bíblia Sagrada, você sempre vai ver Deus agindo em favor da humanidade com dois propósitos. Primeiro propósito, resgatar aquela que é a sua coroa da criação, o ser humano. O segundo propósito, glorificar o seu nome. Tudo o que Deus faz é em torno disso. Então, sempre que Deus se revela a alguém, desde Abel, desde Sete, desde Noé, desde Abraão, desde os patriarcas no tempo remoto, sempre foi pela vontade da manifestação de Deus. Sempre foi Deus que voltou-se para o homem e nunca o homem para Deus. O homem só se volta para Deus quando ele tem a possibilidade e o vislumbre da revelação. Então primeiro Deus fala e depois o homem que entende não existe um Deus no céu. Existe uma autoridade soberana, suprema, e quando Deus fala, ele não fala como um homem, mas ele fala como Deus. E em falando como Deus, ele age como Deus, ele se move como Deus e realiza todo o intento do seu coração, do seu projeto, dos seus desígnios. E é por isso que o profeta Jeremias mostra e ensina que nenhum dos seus planos pode ser rejeitado. Nenhum dos seus projetos. Nada pode mudar a vontade de Deus. Tudo o que ele determina, tudo o que ele intenta realizar, Deus faz. E ele sabe como fazer. Quando nós olhamos para isso, e aí eu quero fazer uma ponte entre a revelação de Deus desde os tempos antigos ao dia de hoje, ele sabe o que está fazendo e não está fazendo nada novo.
o que ocorre hoje na humanidade não é para Deus algo novo. Quando nós olhamos para a situação, isso é novo para nós que nunca experimentamos esse tipo de situação. Para Deus, isso faz parte do seu plano e do seu propósito. Ah, mas Deus é mau, Deus é ruim? Não, Deus não é mau e Deus também não é ruim. O homem é que é ruim, o homem é que é mau. Nós é que somos inclinados ao mal. E quando nós olhamos para a história da humanidade, da revelação de Deus no seu agir em relação à humanidade, nós olhamos para Gênesis capítulo 6, quando Deus manda o dilúvio sobre a terra, o começo do capítulo 6 expressa justamente essa situação. O homem é mau em todos os desígnios do seu coração. E o meu espírito não estará para sempre com ele. E Deus decide, então, destruir a terra através das águas do dilúvio. Quando isso acontece, não é porque Deus é mau. Tanto é assim que ele oportuniza aos habitantes da terra daquele tempo que refletissem na obra que ele deu a Noé fazer. E incumbiu Noé de realizar a arca, de construir a arca, conforme o padrão, conforme o molde, para a salvação, primeiro, dele e da sua família. E de todo aquele que desse crédito à pregação, desse crédito ao anúncio da destruição. Pensa que alguém deu crédito? Ninguém. Há 2000 anos, Jesus diz que, quando palmilhava essa terra, que esse mundo passaria por tribulações no final dos tempos que seriam algo inomináveis. E ele começa a descrever e ele diz que os dias seriam abreviados para que os escolhidos pudessem se salvar. Tamanha a grandiosidade das destruições, das pragas, dos males que haverão sobre a terra. Antes de chegar esse tempo, a Bíblia fala, segundo Jesus relata, que haveriam sinais dando indícios de que esse tempo vinha se chegando. E quando isso acontece, esses sinais, a Bíblia diz, segundo as palavras dos evangelistas Mateus e Lucas, que esses sinais se intensificariam, que é a chamada dores de parto. O que é dores de parto? Quando a mulher está para dar à luz, conforme vai chegando a hora do nascimento da criança, mais e mais as contrações vão acontecendo, diminuindo o espaço de contração e de dilatação da estrutura da mulher para que ela pudesse ganhar, então, a criança. É a mesma coisa. Quanto mais se aproxima do fim, mais os sinais vão acontecer. Mais enfermidades, mais doenças, mais pestes, como aqui nós vivemos, mais guerras e rumores de guerras, como as que nós vivemos continuamente, desde que o homem é homem, só que isso vem se intensificando. Hoje nós temos vários tipos de guerra em andamento, nós temos guerras civis em algumas nações, nós temos guerras econômicas, estamos, segundo alguns, em uma guerra biológica. Então, tudo isso é apenas um sinal e um indício das coisas que ainda acontecerão. Isso, portanto, não é nada perto do que vai acontecer. Porque quando os grandes sinais acontecerem e a terra começar a ser purificada pelos juízos de Deus, que estão descritos em Mateus capítulo 24, 25, e mais abertos, vamos usar essa expressão, esses juízos de forma mais aberta no Apocalipse, nós vemos que as coisas que estão acontecendo, elas ainda vão aumentar exponencialmente. A Bíblia dá alguns indícios e alguns exemplos de situações como estas, usando, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra. O que houve em Sodoma e Gomorra? Deus destruiu, retirou Ló e a sua família e destruiu com fogo, enxofre e saraiva. Se você olhar para as pragas do Apocalipse, você vai encontrar justamente estas formas de destruição.
Se nós olharmos para as pragas do Egito, você vai encontrar as pragas do Egito exatamente dentro de um contexto de purificação na revelação do Apocalipse. Então nós temos um avanço na revelação e no trato de Deus para com a terra. Primeiro ele destrói a terra e todos os habitantes que nela havia com as águas do dilúvio. Depois, com a reestruturação do povo que habitava na terra partindo da família de Noé, nós alcançamos os dias de Abraão e Ló. Deus traz juízo sobre uma região específica, sobre uma cidade, sobre Sodoma e sobre Gomorra. Alguns dizem que era a mesma cidade, outros dizem que eram duas que eram vizinhas, mas eu não vou entrar no mérito. Nós temos o tratamento e o juízo de Deus em uma determinada região muito específica. Depois Deus envia o seu juízo sobre uma nação muito específica, que é a nação do Egito, né? Então nós vemos aí o aumento, né? Uma cidade, uma nação, e agora o próximo grande juízo vai ocorrer sobre toda a terra. E ninguém escapa disso. Quando nós olhamos para Ló, Sodoma e Gomorra, para o Egito e para a grande tribulação, nós vemos em todas elas, em todas as três situações, o mesmo parâmetro: o juízo de Deus sobre a iniquidade do homem. E o que Deus faz de diferente? Ele preserva aqueles que são seus. Não vou entrar no mérito de como vai ser preservado, porque Ló ficou na terra, só saiu da região e foi para Zoar. Israel ficou no Egito, preservado das grandes pragas. E os textos de Mateus e do Apocalipse apontam a permanência da igreja. Outros creem no arrebatamento, outros creem que a igreja vai estar. Eu não vou entrar no mérito porque não é esse o foco. Tá? A questão aqui não é essa, é outra. É o crer na palavra. Então nós temos que a palavra de Deus, ela não muda, ela permanece para sempre. Quando nós temos a revelação de Deus, quando nós temos a forma como Deus vai se apresentando, ele vai dando sempre de forma gradual e abrangente a forma como ele escolhe se revelar e tratar com a humanidade. É o que ele faz com Abraão, é o que ele faz com os descendentes de Abraão, é o que ele faz com Israel, é o que ele faz com aqueles que saem do Egito com Israel, porque não saiu só a nação, havia estrangeiros no meio do povo, homens e mulheres que creram naquilo que foi dito por Moisés referente às pragas e em relação à Páscoa que havia de ser celebrada, e sai um grupo de estrangeiros, um grupo de egípcios possivelmente, junto com Israel quando há o êxodo, quando há a saída do Egito. E nós temos depois a revelação a partir de Jesus, como os judeus negam-se em reconhecer a Cristo como Messias, o enviado de Deus, crucificando-o, e pelo seu sangue, então pela sua morte na cruz, a sua salvação ela alcança também, da mesma forma como a lei alcançou apenas Israel e os juízos alcançaram apenas o Egito, a graça e a salvação a partir da cruz acobertam, assambarcam, acolhem toda a humanidade, quer judeus, quer gregos, quer judeus, quer ímpios, não judeus, quer gregos, não gregos, ímpios, enfim, toda sorte de ser humano, qualquer crença, qualquer religião, qualquer lugar. Depois do sacrifício de Cristo, essa porta está aberta, quer seja judeu ou não judeu, não importa, né? Mas primeiro o judeu, porque a salvação vem deles. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que a única coisa que Deus preza, escute bem, a única coisa que Deus preza é pela sua palavra. É somente pela sua palavra. Entenda isso. Tudo o que Deus diz, ele cumpre. A Bíblia diz, quando Deus está tratando no ministério de Jeremias para curar o povo de Israel, para tentar evitar com que Israel não vá para o cativeiro na Babilônia, o Senhor diz para Jeremias que vê um martelo que esmiuça uma penha, e Deus diz para ele: observasse bem, Jeremias,
Porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu velo pela minha palavra. Eu cuido para que a minha palavra se cumpra na íntegra. Eu não posso deixar que a minha palavra caia no vazio. Eu não posso permitir que a minha palavra não tenha sustentação. O que eu digo, eu cumpro. O que eu digo, eu faço. E tudo o que eu digo vai se cumprir. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que Jesus faz menção justamente a esta situação já nos seus dias, quando ele diz que não cairá um jota ou um tio sem que todas as minhas palavras se cumpram. Então toda a palavra de Deus, dita ao seu tempo e dentro de um propósito específico, ela vai se cumprir. E aí não depende, meu amigo, se eu acredito ou não, se eu gosto ou não gosto, se eu quero, se eu não quero, se eu creio diferente ou não creio diferente, se eu penso de um jeito, se eu acho que é do outro, porque o que importa é que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Então, quando eu observo que Deus vela pela sua palavra para cumprir, que Jesus disse que toda a sua palavra se cumpriria, desde o J até o tio, eu não posso imaginar que outra palavra possa ser ensinada ou vivida além dessa que ele me deu para viver, que ele me deu para ouvir. Qualquer palavra, e aí nós temos a grande sabedoria do apóstolo Paulo, né? Quando ele instrui os Gálatas, ainda que um anjo vos anuncie um outro evangelho diferente do que eu vos tenho ensinado e pregado, que seja anátema. O que é anátema? Maldito. Seja descartado, seja desconsiderado, não seja ouvido, não seja respeitado, não seja acolhido, não seja admitido. Porque a minha palavra é a verdade. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Deus está instruindo, é isso que Deus está dizendo. E veja, irmãos, que dentro desse propósito e desse objetivo, o que Deus quer fazer com isso? Primeiro, demonstrar que ele é um Deus que está com uma posição consolidada no que diz respeito à sua vontade para com o ser humano. É por isso que a palavra não muda. É por isso que a interpretação da palavra não pode mudar. Porque ela é a verdade. E quando a palavra é a verdade, o que eu preciso fazer para me manter dentro da revelação de Deus é permanecer no eixo da sua palavra. Quando eu estou no eixo da compreensão da palavra, eu entendo que o que está acontecendo é da vontade de Deus. Quando eu estou no eixo da palavra, eu entendo que a única coisa que vai me manter salvo é a verdade da fidelidade da palavra. Ela não muda. Ela permanece para sempre. Quando eu olho para isso, e tudo isso que eu estou dizendo é só uma introdução, porque eu ainda não entrei na mensagem. Quando eu olho para isso, eu quero convidar daí você para, junto comigo, mergulhar na profundeza da palavra. Eu já vi com você que Deus não muda, que ele se revela gradativamente à humanidade, certo? Não é por dispensações, certo? Isso precisa ser desmistificado. A questão do dispensacionalismo, isso não existe, é uma figura de construção, tá? Para mostrar que Deus trabalha ao longo do tempo de forma diferente, quando na verdade toda a revelação é uma só, certo? Isso é teologia, isso é aplicação da palavra, é vida revelada por Deus através da sua bendita palavra e do uso dos seus instrumentos, os profetas. Eu quero entrar com você dentro da palavra. Tudo que eu disse aqui só foi uma introdução, tá? Só para você entender no que o ser humano está metido, certo? Olha só, Números, capítulo de número 21, se você tem uma Bíblia, abre aí junto comigo, tá? Ou então acompanhe a leitura para que a gente possa
ficar bem ciente do que Deus faz. Números 21, versículo de número 4. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta este pão miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse: Pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente e põe-na sobre uma haste, e todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, vivia. Veja só, o texto que nós lemos, ele fala de uma experiência terrível para um povo e escolhido, certo? Qual foi a experiência? Nesta situação, em alguns dias antes, o irmão de Moisés, o sacerdote Arão, havia morrido. Logo após esse fato, os judeus, os israelitas, eles têm um grande confronto com o rei cananeu chamado Arade, quanto à passagem do povo de Israel pelo deserto do Negueb. Houve então esse conflito, onde Deus deu vitória para Israel, tendo sido exterminado todo aquele povoado, toda aquela cidade, aquele reinado de Arade, que era um rei cananeu. Quando nós olhamos para isso, tá? Nós vemos que parece que tudo vai bem, que Deus está no meio do povo, que está tudo certo. O povo marcha, o povo está indo em direção a vencer o deserto. O povo está indo em direção à vitória daquilo que culminaria com a entrada do povo em Canaã. No entanto, assim que veio a vitória, veio também o pensamento de grandeza. Veio o pensamento de vaidade no coração dos judeus. E aí eles entram em um caminho extremamente perigoso, que é questionar a Deus. Escute, não questione a Deus. Não pergunte para Deus por que isso está acontecendo, por que eu estou nesse caminho, por que eu vim parar aqui, o que vai ser da minha vida. Deus tem o controle da nossa vida em todos os aspectos. Eu vou repetir. Deus tem o controle da nossa vida em todos os aspectos. Eu é que preciso entender que o trabalhar de Deus na minha vida não depende da minha vontade de querer ser tratado por Deus de uma ou de outra forma. Porque se fosse assim, nós só íamos querer o bem. Ai, Senhor, faz assim. Senhor, faz assado. Nós vamos querer só aquilo que é agradável. Deus não faz nada para nos agradar. Ele faz algo que tenha propósito para a nossa vida, para a eternidade. Porque se nós dependemos só de coisinha boa na nossa vida, a nossa vida vira uma banalidade. Ela se torna fútil, ela se torna desprezível aos nossos próprios olhos. Olha só o que acontece. O povo começa a marchar, eles partem do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. O caminho, ele não é fácil. O caminho é difícil. O caminho que Israel está passando é de deserto. Só há montanhas ao redor. Só há ameaças ao redor.
A nossa vida é assim, ela é cercada de embaraços. A nossa vida é cercada de desafios. A nossa vida é cercada de problemas. E nós precisamos ter esse entendimento, porque a nossa vida, ela é feita não só das nossas decisões diárias e rotineiras, mas da nossa posição quando identificamos aonde nós estamos. E eu tenho trabalhado isso com vocês já há alguns dias. É importante para nós entendermos que Deus nos conduz pelo caminho certo. É difícil nós estarmos nessa situação de isolamento social, é terrível. Só que é agora que nós vamos entrar para o ajuste, para o afinamento de Deus na nossa vida. Para extrair aquilo que não é bom, que não é agradável. E você não faz ideia de como eu tenho identificado coisas na minha vida que não são agradáveis. Às vezes tem dias que eu me sinto insuportável comigo mesmo, porque quando eu me olho dentro desta situação de isolamento, eu vejo que eu sou um ser tão limitado e tão complexo, e eu não digo isso com razão ou não ter razão ou para justificar seja lá o que for, mas é porque eu estou vendo quem eu sou. E aí eu te pergunto, você está vendo quem você é nessa dificuldade? Você se enxerga? Você consegue ver o que a pessoa que convive contigo todos os dias enxerga? Que coisa, que experiência que eu preciso aprender, que eu preciso extrair dela. Se pegar coronavírus, que pegue, se não pegar, que não pegue, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nosso problema não está no vírus, nosso problema está em relação à palavra de Deus. Eu preciso e você precisa, junto comigo, entender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós avancemos em meio a essa dificuldade, olhando para a palavra. Veja só o problema que o povo enfrentou. Você leu junto comigo. Parece que é injusto. As serpentes picarem o povo, sair matando o povo, mas não era o povo de Deus, Deus não estava ali. Por que Deus mandou serpente para picar o povo? Por que Deus só não falou, não façam isso, meus filhinhos? Simples, meus irmãos, é simples. Porque Deus só pode tratar conosco naquilo que nós somos. E o que é que nós somos? Carne. O que é que nós somos? Seres limitados. Como é que Deus trabalha conosco? Expondo a nossa limitação, mostrando o que nós somos. Por que às vezes as dificuldades vêm do nada? Porque nós precisamos enxergar em meio à dificuldade quem nós somos. Por que nós somos muitas vezes afligidos, em sofrimentos, em angústias, em terríveis dores? Porque cometemos coisas, fazemos coisas, e todos nós fazemos, que acabam culminando em um resultado diferente do que a gente havia planejado. Quando o povo de Israel está aqui com Moisés, eles começam a murmurar e a questionar pela centésima, milésima vez, por que o Senhor nos trouxe para esse deserto? O Senhor já havia ouvido essa murmuração dezenas de vezes. Dezenas de vezes. E por causa da murmuração, morreu gente. Não nesse episódio, antes. Por causa da murmuração, não quiseram esperar Moisés descer do monte e se envolveram no primeiro carnaval da história, aos pés do monte de Deus, aos pés de Horebe. Fizeram um bezerro de ouro, sentaram, diz a palavra do Senhor, para comer e para beber, e levantaram para folgar e para farrear. O povo se corrompeu ao longo do caminho, o povo se levantou contra Moisés ao longo do caminho, o povo se levantou contra Arão ao longo do caminho, o povo contendeu com Deus, diversas vezes quiseram voltar pelo caminho do deserto para o Egito, porque sentiam saudade das cebolas, dos alhos do Egito, das verduras que nasciam à beira do rio Nilo. Meus irmãos,
A única coisa que Deus preza é a sua palavra. Se eu não obedeço a palavra, e se eu não entendo que pelos meus erros Deus usa a sua palavra para corrigir a minha vida, eu nunca vou alcançar o objetivo. E o objetivo de Deus em relação à nossa vida é que nós venhamos a chegar no lugar em que Ele determinou a nossa chegada. No caso de Israel era Canaã, no nosso caso é a eternidade. E Deus vai usar todos os mecanismos que Ele quiser e puder e desejar usar para que o nosso objetivo na pessoa de Jesus e na escolha de Deus para a nossa vida seja chegar na eternidade. E o caminho é a palavra. Porque quando eu erro, quem mostra que eu estou errado é a palavra. Quando eu estou certo, quem me conforta é a palavra. Quando eu olho para a palavra, ela está transmitindo vida para mim, ainda que eu esteja no leito de morte. Quando eu olho para o texto que nós fizemos menção aqui nesta noite, olhe só o que acontece. O povo se levanta e se mostra novamente, final do versículo 4, o povo tornou-se impaciente no caminho. Não seja impaciente. Não seja impaciente. Tenha paciência. Você e eu vamos chegar no lugar aonde Deus determinou que iremos alcançar. Não é um isolamento social, não é um vírus, não é a falta de alimento, não é a falta de trabalho que vai mudar aquilo que Deus quer para nós. Tenhamos fé. Fazendo menção à mensagem que eu trouxe ainda esses dias, estamos no barco e não importa o temporal, Jesus está conosco, Ele diz que nós vamos chegar do outro lado. É isso que temos que olhar, obedecer, estar atento à voz do Senhor, estar atento à palavra. Há 2000 anos já foi dito que no fim dos tempos haveriam sinais. O tempo chegou. E aí você quer que o fim dos tempos chegue, mas não quer os sinais. A palavra de Deus se cumpre. E ela precisa se cumprir. E isso para nós, usando o texto do Novo Testamento, é segurança, segundo o que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Para nós é segurança. Porque se está acontecendo o que a palavra diz, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Porque Ele já falou, como Jesus diz, vos aviso antecipadamente para que vocês não sejam pegues de surpresa. Estejam atentos, porque esses sinais virão. E quando eles vierem, não podem pegar vocês de surpresa. Você estava esperando isso? Pois é, mas é o tempo que nós vivemos. Voltando para o texto, o povo se levanta para falar contra Deus. Exatamente o cenário em que nós estamos. E pasmem, eu ouço isso da boca de cristãos, eu ouço isso da boca de evangélicos, eu ouço isso da boca de pessoas que deveriam estar glorificando o nome do Senhor, porque o tempo é chegado. E aí eles dizem, por que será, crentes, por que será que Deus permite que isso aconteça? São pessoas que não conhecem, são pessoas que não têm entendimento, são pessoas que foram orientadas e instruídas, e essa é a pior parte, por líderes, por homens que não estavam nem preparados para avisar, vai acontecer. Teologia da prosperidade, teologia do positivismo, teologias e mais teologias, todas distantes da palavra, para confortar o homem na sua posição, mas se negam a falar a verdade. E a verdade, ela é dura. E nunca Deus escondeu a verdade. Mas nós temos hoje falsos profetas, falsos líderes, falsos mestres, que encobrem a verdade, que são contra a revelação da verdade, que são contra a expressão
dos juízos de Deus, que são contra a vontade de Deus para o mundo. Esses são falsos. Porque o que é verdadeiro, ele faz a advertência. Observem a palavra de Deus. Você tem observado a palavra de Deus? Ou você tem dado crédito a teologias e mensagens que, além de não edificar, te enganam, dizendo que tudo está bem. Tudo está bem. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A única coisa que vai dar certo é se eu estiver na palavra do Senhor. Porque pode o mundo ser destruído. Se eu estiver na palavra do Senhor, eu permaneço. Escute, eu não estou aqui fazendo apologia a nada nem a ninguém. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos que o povo se levanta contra Deus e contra Moisés e de novo questiona: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Meu querido, minha querida, nós vivemos num deserto contínuo. A nossa vida é andar no deserto. E glória a Deus que o Senhor está conosco, sendo uma nuvem de dia para nos preservar do calor do sol e uma coluna de fogo à noite para nos servir de calor, para não morrermos no deserto. O nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é na eternidade, no dia que nós a alcançarmos. Quando nós olhamos para esse questionamento, como eu disse pela milésima vez que o povo de Israel faz esse questionamento, e aí vem o pior. Aqui não há nem pão e nem água. A falta de pão e de água é a falta de palavra e de louvor. É não reconhecer a palavra que Deus havia dado. É não reconhecer a autoridade da palavra que Deus havia constituído sobre Moisés e especificamente em relação a chegar à terra de Canaã. Se você não der crédito à palavra, as serpentes vão te pegar e não interessa onde você está. Quando nós olhamos para a questão da falta da água, nós vemos que o que falta é louvor. O que é o louvor? É reconhecer quem é Deus. Você e eu não podemos questionar a pessoa de Deus. Você e eu não podemos questionar quem Ele é. Porque Ele é Senhor e Ele sabe quem nós somos. Precisamos ser aprimorados, precisamos ser trabalhados, precisamos ser envolvidos pela presença do Senhor e parar com essas quizelas pequenas de questionar Deus, por que isso está acontecendo? Por que eu vim parar aqui? Simples, você veio parar aqui porque o Senhor quis. É simples. Ao invés de murmurar, adore. Ao invés de reclamar, observe o que Ele disse. Você vai chegar no lugar aonde Ele determinou que você chegue. Você vai chegar, apenas creia. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que é o povo de Deus, o povo escolhido, a palavra é de Deus dada, o louvor é a Ele, mas mesmo assim o povo reclama. E vejam que quem estava na frente do povo, para os judeus, era o segundo maior homem na nossa revelação. Para eles ainda é o primeiro. Moisés. Moisés estava conduzindo o povo. Não era qualquer um. Era o escolhido de Deus, o libertador de Israel do jugo dos egípcios. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que a importância de um líder forte nem sempre corresponde à expectativa do povo. Porque a inclinação do povo é para o mal. Quando eu olho para isso, eu identifico que o coração de Israel ainda estava precisando ser tratado e trabalhado profundamente, e por isso o deserto. Nós estamos todos dentro de um grande deserto hoje. Em todo o mundo, todos em isolamento. E o que nós vamos extrair? Nós vamos reclamar? Você vai reclamar de Deus?
Vai reclamar? Não faça isso. Te volta para Ele e creia naquilo que Ele já estabeleceu. Creia na vontade. Creia. Creia. Não perca nunca a esperança. Porque quando você olha para a adversidade que você vive hoje, você não tem esperança no dia de amanhã. É o que acontecia com o povo. Eles estavam olhando para aquele momento não ter água e não ter, além do pão que estavam comendo, mais nada. E aí se banca a reclamar, a murmurar, a questionar. Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Por quê? Escute, tudo que Deus já tinha para dizer, Ele já disse. Ele não vai dizer mais nada. Ele não vai dizer por que nós estamos nessa situação. O resultado é claro. Vamos voltar para o começo da mensagem. Por que veio o castigo sobre Sodoma e Gomorra? Porque a cidade era impenitente. Havia pecado suficiente para promover os juízos de Deus. Por que vem os juízos sobre o Egito? Não era só para libertar o povo, é para julgar o Egito. Certo? Por que nós estamos vivendo esse tempo? Porque os juízos de Deus vão recair sobre o mundo. Esse é só um sinal que antecede o grande juízo de Deus sobre o mundo. Está escrito, vai se cumprir. E nós temos que passar por essas coisas. Quando nós olhamos para isso, então precisamos agora voltar para o ponto da mensagem. Se não estivermos firmes na palavra, entendendo que esse é o caminho que Deus estabeleceu, nós vamos perder a nossa vida. Nós corremos o risco de perder a nossa esperança. E ao perder a esperança, perdemos a fé e perdemos o amor. É uma consequência lógica. Escute, precisamos voltar à verdade da palavra, sem enfeite, sem voltas, sem alegorias. A palavra, ela é simples, ela é pura e ela também é dura. Porque ela não pode amolecer sobre a nossa vida. Ela não pode ser um caldinho. O bálsamo que vem pela palavra é aquele que recai sobre mim, me trazendo entendimento. Você precisa ter entendimento. Escute. Depois que o povo faz essa pergunta, eles fazem uma afirmação. Aqui não há pão nem água. E nossa alma detesta este miserável pão. Do que eles estão falando? Do maná, que parecia uma semente de coentro que descia sobre a terra todos os dias de manhã. E a Bíblia diz que a terra ficava como que uma névoa, ficava como que com um pó, por causa do maná que descia. E todos os dias o povo de Israel deveria ir buscar, recolher o maná, para preparar o seu alimento, para preparar o seu mantimento. Era como semente de coentro, diz a Escritura. Escute, preste atenção, eu vou ler de novo o que o povo disse. Aqui não há nem água e nem pão, e nossa alma detesta esse miserável pão. O triste é que há pessoas que detestam este pão. Porque a palavra de Deus é pão. Quer que eu use uma outra alegoria? Jesus diz em João capítulo 8 que ele é o pão vivo que desceu dos céus. E ao longo da conversa com os fariseus, ele esclarece para aqueles homens: vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão vivo que desceu dos céus. Jesus está dizendo que ele foi o pão que os pais dos judeus rejeitaram nessa jornada. Sempre que você rejeita a oportunidade que Jesus te dá de se revelar a você, de ser o sustento para a sua vida, de ser o mantimento para a sua casa, você está rejeitando a salvação. E aí não importa se você faz parte da igreja ou não faz. Porque eu conheço muitas pessoas que rejeitam o pão vivo que desceu do céu.
o maná que vem sobre a nossa vida todos os dias. Por causa dos seus conhecimentos, da sua compreensão, do seu entendimento, das coisas desta terra. Rejeitaram o pão. Não querem o pão. Escolheram desejar um outro alimento. Só que qualquer alimento que não seja o que Deus envia, ele causa morte. Ele causa doença. Ele traz para você males que fazem com que você se sinta não parte daquilo que é eterno. E aí você não consegue mais se encaixar. Porque assim como o pouco de fermento leveda toda a massa, quando você começa a desejar outro alimento, estas coisas que você está desejando contaminam o fermento ou o pão verdadeiro, a massa verdadeira, de sorte que ela fica toda imprestável. Escute, não saia da palavra. Observe a palavra. Não aceite nenhum ensino fora da palavra. Não admita que na sua vida desça uma palavra que não seja baseada na palavra autêntica de Deus, porque é a palavra de Deus que vai te levar para a eternidade, é a palavra de Deus que vai te saciar, é a palavra de Deus que vai te alimentar, porque se você rejeitar a verdadeira palavra, o verdadeiro ensino, o verdadeiro teor daquilo que Deus mostra e daquilo que Ele se dá a conhecer, dando ouvido a fábulas e a coisas que são frutos de mente humana, como, usando de novo as palavras do apóstolo Paulo, como se de nós não procedesse. Escute, o que vai sobrar para você é o alcance da serpente. E a serpente é aquela que traz o pecado. Por rejeitar a palavra, Deus envia a serpente. Deus envia aquele que traz o veneno. Deus envia aquele que traz o pecado. Porque quando eu rejeito a palavra, quando eu rejeito o pão vivo, quando eu rejeito o alimento de Deus, quando eu rejeito a vontade de Deus, eu estou rejeitando aquilo que Ele quer para a minha vida. E ao rejeitar o que Ele quer para a minha vida, eu estou entrando num caminho tão perigoso e tão sério, tão nefasto, que eu me torno um alvo da serpente. E aquelas serpentes eram serpentes extremamente venenosas, porque elas picavam e imediatamente começava a necrosar. Eram serpentes abrasadoras, esse era o nome. Serpentes afogueadas, serpentes do deserto. Deus envia as serpentes ao povo porque rejeitaram a Cristo, rejeitaram o pão, rejeitaram o maná, rejeitaram aquilo que era a vontade de Deus, o ensino de Deus, para acolher ou desejar outra coisa que parecia que era, mas não era. O pão verdadeiro, a semente verdadeira é a que Deus dava. E o que o povo queria? Aqui não há pão, outro pão. Eles não queriam o pão verdadeiro, o pão que vinha de Deus. Eles queriam outro pão. Um pão que satisfizesse. Um pão que agradasse. Um pão que mostrasse a eles o quanto Deus se importa com eles. Só que a solidez da revelação e da proteção divina estava justamente em manter todo dia a mesma essência do maná. O maná não mudava. O maná não tinha sabor diferente. Eles é que aplicavam, cada um na receita que eventualmente usassem, com as ervas que quisessem, dentro da limitação do uso do próprio maná. Mas a essência era a mesma. A base era a mesma. Nós não podemos sair da base. Não podemos sair da essência. O momento em que nós vivemos é o momento de estar na essência. Centrados na
essência, centrados no pão vivo, centrados no maná de Deus, centrados na vontade de Deus, no entendimento de que esse é o momento que Deus fez para nós. Se não fosse assim, você teria nascido antes, em outro tempo, ou talvez depois. Mas ele escolheu esse tempo. E esse tempo é para mim e para você passarmos. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos que o Senhor, ao enviar estas serpentes, queria demonstrar ao povo a consequência de não estar na palavra. Tanto é assim que o escape está justamente na oração e na intercessão de Moisés, que quando intercede ao Senhor, recebe de Deus a resposta. Faça o seguinte, Moisés: condene o pecado. Como assim, Senhor? Coloque o pecado em uma haste. Coloque o pecado em uma haste. Faça uma serpente. Estruture uma serpente. Serpente de bronze. E coloque em uma haste. E há de ser, Moisés, que todo aquele que for mordido, aquele que quis comer outro pão, aquele que foi contaminado, aquele que foi alcançado pelo desejo de querer outras coisas que não é aquilo que eu tenho desejado para este povo, e tenha sido picado pela serpente, como consequência dessa sua rejeição a mim, aqueles que forem picados, quando eles olharem para a serpente, ato de fé, olhe para a serpente. Quando eles olharem para a serpente, eles viverão. Ou seja, serão curados. O veneno ou a atuação do veneno no corpo daquela pessoa irá cessar imediatamente quando ele olhar para a serpente. E olhar para a serpente exige fé. E só pode ter fé quem se alimenta ou quem conhece o pão. Então a serpente, ela entra como um advento para que Deus corrigisse a postura do povo. Não desejem outro pão. Queiram o pão que eu determinei para vocês. Desejem o pão que eu dei para vocês. Quando vocês se alimentarem do pão que eu dei para vocês, não haverá serpente. E se não houver serpente, vocês não precisam se preocupar, porque vocês não vão precisar de cura. Quando vocês olharem para esta situação em que você está diante da vontade de Deus e há uma alternativa facilitada, um outro pão, uma outra água, que não é aquela que você está carregando no odre, uma água já, quem sabe até vencida, né? Mas é a água que Deus te deu para você passar a jornada. Adore ao Senhor, viva com aquilo que Deus te deu para viver. Viva com a palavra verdadeira e genuína. Não te afaste dela, porque se você se afastar dela, uma serpente vai te picar. Ah, irmão, mas eu sou da igreja. E eles eram de Israel. E Paulo me ensina, quando ele escreve aos Romanos, uma verdade que é muito negligenciada. Se Deus não poupou a videira verdadeira com os seus ramos, não poupou os israelitas, teme que não poupe a ti também. Tema, porque eu não tenho que escolher palavra, eu não tenho que escolher denominação, eu não tenho que escolher teologia, eu tenho que olhar para o pão que Deus me deu. E é nele que eu tenho que viver. Nele, nessa base. Nessa, não em outra. O que foge da base, o que foge do pão que Deus deu, vai permitir que a serpente pique. E se a serpente te picar, é só a misericórdia de Cristo. Irmão, mas como isso acontece? Vamos lá. João, capítulo de número 3, e eu vou concluir então a mensagem. A resposta está aqui. João, capítulo 3, versículo de número 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
Da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Só há um escape para nós: se alimentar do pão que Deus nos deu e manter os nossos olhos fixados em Cristo. Porque assim como Moisés levantou a serpente, Cristo foi levantado. E a Bíblia diz ainda no mesmo Evangelho de João: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Se qualquer pão que te for dado afastar a autenticidade da palavra e a genuína revelação de Deus sobre o propósito dele sobre a humanidade e em Cristo, esse pão é um pão com fermento, é um pão levedado, é um pão que não serve, é um pão que te contamina, é um pão que me contamina. E todo pão que contamina, ele abre brecha para que uma serpente me pique e me envenene e me corrompa e faça com que eu venha a decair da verdade da palavra para acreditar em uma fábula. Timóteo, Paulo dizendo: foge das fábulas de velhas. Te afasta das fábulas, Timóteo, porque elas corrompem. Escute, a palavra genuína é a única que te leva para o céu e é a única que te ajuda a vencer todos os obstáculos da nossa trajetória. Fique firme na perspectiva bíblica da palavra, no pão que desce do céu. Todos os dias, ele é o mesmo pão. Se você abrir amanhã, não vai ter mudado a palavra. As letras vão continuar no mesmo lugar. Tudo do mesmo jeitinho que ele deu. Quando você olhar para o dia de amanhã, se ele houver, se ele existir, você vai encontrar dentro de você a esperança da cruz, porque Cristo foi levantado para a glória de Deus e para a remissão da nossa existência, da nossa vida, para perdão dos nossos pecados, para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, para nos ajudar a suportarmos a nós mesmos neste período de isolamento. Escute, a nossa esperança está na cruz de Cristo e na fidelidade, na inerrância da palavra. Os homens passam, as teologias mudam, mas a palavra do Senhor, esta permanece para sempre. Se tem coisa que você tem que dar crédito, é a esta palavra. Pode ser que amanhã eu possa ter uma nova revelação. O céu se abriu na minha mente. Eu vejo anjos. E muda a atmosfera. E eu me sinto até mais ungido agora. Eu estou numa alegoria. Se eu vier para você amanhã e disser outra coisa que seja contrário a isso, não acredite em mim. Não creia em mim. Não dê crédito à minha mensagem. Faça como os apóstolos orientavam. Olhe para o texto. Confirme o texto. Olhe para os fatos. Olhe para os sinais. Confirme o texto. Faça como os crentes de Bereia. Quando estiverem pregando, abra as Escrituras. Examina, para que você não seja enganado. Porque além do sinal das pestes, das guerras, das crises, há um outro sinal que é terrível, que é a proliferação de falsos mestres e falsos profetas. E a Bíblia diz, segundo a palavra de Jesus, que eles enganariam a muitos, inclusive escolhidos. Você e eu não estamos imunes a querer e a desejar outro pão, mas tenham cuidado de abrir a palavra e examinar,
para ver se o pão que estão dando para você se alimentar, até mesmo eu, se o que eu prego condiz com o texto, condiz com a verdade. E eu não estou falando de errar um personagem, de errar um livro, eu estou falando de conteúdo. Conteúdo, essência. Na preparação do maná, do pão, que o povo preparava com a essência, com o maná, com a semente de coentro, que era moída e era então preparada, talvez a israelita lá, a cozinheira, ou seja lá quem estivesse preparando o pão, errasse, por exemplo, a dosagem do sal. Isso não invalidaria a palavra. Ok? Porque ele errou a dosagem, errou o livro, errou o personagem, errou a fala. Não, isso aqui tá. Não é essa fala, quem falou foi tal. Isso não invalida a essência. A essência é essa. Agora, quando eu começo a acrescentar e a ouvir que estão acrescentando coisas que não condizem com o texto, cuidado, porque a serpente pode te pegar. E se a serpente te pegar, você vai ser mais uma vítima no deserto. Sem esperança, sem fé e sem amor. Porque a serpente, com o seu veneno, que é o pecado, vai aniquilar a tua esperança, vai terminar com a tua fé e vai fazer com que o teu amor se transforme em ódio e rancor. Quantas pessoas você conhece que na igreja se tornaram assim? Quantas pessoas você conhece que se afastaram da igreja e estão assim? Pessoas rancorosas, pessoas doentes, pessoas que foram têm a sua vida um desgosto. Sabe por que isso? É porque um dia se alimentaram de um pão que não foi o pão que desceu do céu. Se alimentaram de outra semente que não foi a que Deus deu. Então nós temos que cuidar, porque o tempo que nós vivemos são tempos muito difíceis, aonde os homens se ufanam, aonde as pessoas querem ser agradadas. Só que o evangelho não agrada ninguém. Na verdade, o evangelho vem para desagradar. Essa é a função do evangelho. Desagradar. Porque eu não tenho que ser agradado, eu tenho que ser confrontado. Eu tenho que ser apresentado a uma verdade que não é humana, mas é eterna. Precisamos voltar para a base da essência da nossa vida. E dizendo isso, eu quero agradecer a participação de todos vocês que nos acompanharam até este momento. E eu quero convidar você a orar. Vamos orar, vamos orar. Precisamos estar na base da palavra, na base. Não saia da base. Te volta para a base, te volta para Cristo. Olha para Cristo hoje. E deixa Ele conduzir a sua vida. Deixa que Ele faça. Deixa. Ele sabe para onde está te levando. É uma terra que emana leite e mel. A esperança da glória é algo fantástico que não desceu ao nosso coração. O lugar é maravilhoso. O lugar é transbordante. O lugar é indescritível. Tamanha a sua glória e a sua paz. Mas até chegarmos lá, nós temos o compromisso de permanecermos no deserto, no caminho desta terra, naquilo que Ele nos mandou caminhar, no trajeto que Ele estabeleceu. Seja com isolamento ou sem isolamento, seja com trabalho ou sem trabalho, com dinheiro ou sem dinheiro, nós precisamos avançar. Certo é que o pão que desce do céu todos os dias está à nossa disposição e não podemos deixar de lado jamais a esperança que está em Cristo Jesus. E nisso, a sua palavra é que nos dá a firmeza de que Ele está conosco. Mateus capítulo 28. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está contigo. Permaneça você com Ele. Guarde a sua palavra, porque a única coisa que nos leva para a vida eterna com segurança é o observar essa palavra. Essa.
Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.